um assunto que vocês veem muito, eu vou ter que falar de novo. Enfim, gente da gravação, hoje eu vou dar um assunto que, por mais que caia muito nos vestibulares, a aula de hoje, o que a gente vai ver hoje, não cai tanto assim. E também não são coisas que vocês veem normalmente, tipo em materiais didáticos de história e tudo mais. Quis trazer um pouquinho mais aprofundado, porque está tendo uma tendência muito grande de aumento em passar história da África e principalmente descolonização, sabe? Questões de segunda fase da FUVEST, da Unicamp, nesses últimos tempos, tem abordado muito imperialismo, tem abordado muito descolonização, então é uma coisa importante, tá? Eu quis passar para vocês bem. Hoje, especificamente, a gente vai ver a descolonização da Índia, do Timor-Leste, da Indonésia, da Argélia e do Congo, tudo bem? Na próxima aula é que a gente realmente vai ver as histórias que são mais frequentes no vestibular, principalmente Angola e Moçambique, tá? Eu vou dar uma aula bem detalhada para vocês sobre o que ficou conhecido como Revolução dos Cravos, tá? O regime salazarista tem um fim e o Império Colonial Português começa a se desintegrar. São as chamadas descolonizações tardias. Além disso, na próxima aula a gente também vai ver um assunto que não está diretamente relacionado com descolonização, mas está no contexto África e segregação, que é a África do Sul e a história do apartheid, tá? Então, vão ser duas aulas sobre descolonização, que eu vou dar bem para vocês, vou dar detalhadinho, pausadinho, porque são assuntos que estão caindo bastante ultimamente, ok? Então, fiquem tranquilos, não são temas, principalmente dos países que eu vou abordar hoje, que vocês estão acostumados a ver, pode ser um pouco estranho, pode ser até um pouco realmente meio nebuloso, porque não é um assunto, tipo, tão normal, que a gente, puta, querendo ou não, todo mundo ouve falar, Revolução Francesa, todo mundo ouve falar Segunda Guerra Mundial, Hitler, Rússia, sei lá, alguma coisa assim. Agora, quando eu falo independência do Timor-Leste, cara, você fica tipo... Ok. Só que não são assuntos difíceis, tá bom? Só são novos. E novidade não é necessariamente algo que vai deixar vocês confusos ou alguma coisa assim. Perfeito? Então vamos começar. Gente, eu acabei selecionando países para dar para vocês. Eita, tá no slide errado. Não, não tá não. Eu selecionei alguns países para dar história para vocês. Só que tenham em mente que foi um movimento hiper generalizado. Assim, eu vou mostrar um mapinha para vocês agora, daqui a pouquinho, esse mapa, e vocês vão ver que não dá, é humanamente impossível que literalmente dê todos os países que foram descolonizados no século XX, tá? E esses países em si eram muito diversos. Eu estou falando de diversidade étnica, de diversidade religiosa, de diversidade cultural e mais um monte de outros fatores. Só que, principalmente, esses países divergiam muito em suas metrópoles. Então, tinha país que era colonizado pela França, pela Inglaterra, por Portugal, pela Espanha e etc. E da maneira como eles eram colonizados. Então, o estilo de colonização da França era um da Inglaterra era outro. Então, tu pega... vou usar um mapinha para vocês por enquanto. Tu pega uma Nigéria que sofreu descolonização recente, meados do século, tipo, de 60 a 69, e pega um Irã, e tu pensa, puta, o movimento de descolonização não tem nada a ver. Só que não se enganem, existem algumas características, poucas, mas existem, que são gerais para todos esses países. Alguns eventos que influenciaram todas essas ondas de descolonização. Tudo bem para vocês? Então, assim, a descolonização do Sudão vai ser diferente da de Uganda, que vai ser diferente da do Zaire, que hoje em dia é o Congo, que vai ser diferente da Angola, que vai ser diferente da Índia, da Birmania, da Tailândia, Camboja, Vietnã, China e etc. Só que grande parte desses movimentos eles têm uma união em comum com alguns eventos. E quais são esses eventos? A gente vai ver agora. Primeira coisa, antes da Segunda Guerra Mundial, o que a gente tinha? Já falei para vocês, a gente tinha Inglaterra? Não. A gente tinha o Império Britânico, o maior do mundo, um dos mais poderosos. A gente tinha a França? Não. A gente tinha o Império Ultramarino Francês, que assim como a Inglaterra, tinha um monte de territórios em outros lugares do mundo. Só que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, dois fatores interessantes, na verdade, três fatores interessantes aconteceram. Primeira coisa, eu disse para vocês, na aula de imperialismo,
que um dos eventos que motivou a corrida neocolonial para a África e para a Ásia foi o mito da superioridade do homem branco. Vocês lembram daquelas teorias positivistas, pseudocientíficas, tá? O destino, o fardo do homem branco, etc. Então, tudo isso que justificava, que alicerçava o imperialismo, acaba definitivamente depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, eu já disse para vocês também nas aulas passadas que o papel das colônias pro desenvolvimento da Segunda Guerra e também da Primeira foi fundamental. Sem elas, a guerra não ia tomar as proporções que ela tomou. Mais de 2,5 milhões de indianos, por exemplo, lutaram pelo exército britânico, lutaram pela Inglaterra. Houveram batalhas no Egito, houveram batalhas na Argélia, e mais um monte de lugares do mundo, e mais um monte de colônias. Os soldados da metrópole, orgulhosamente, por exemplo, britânicos, franceses, alemães, etc., lutavam lado a lado com os membros das suas colônias, com as pessoas que, teoricamente, eram tratadas como inferiores. Essas pessoas tinham um desempenho tão bom quanto no campo de batalha, eram tão corajosos quanto, tão dedicados, tão apaixonados, patrióticos, ou qualquer coisa assim. Então, as duas grandes guerras, a Primeira Guerra, mas principalmente a Segunda Guerra, balançaram essa crença na superioridade do homem branco. Pô, se o homem branco é tão superior, sabe, como é que me explica essa igualdade no campo de batalha e etc. Tá bom? Primeiro pontinho que as grandes guerras causaram. Outra coisa, por mais que, igual eu disse para vocês, 2 milhões de indianos, por exemplo, lutaram pela Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, eles não faziam isso pela Inglaterra, pelo menos a grande maioria não. Eles faziam isso pela Índia, pelo seu território, pela sua casa. Os egípcios que lutaram na Segunda Guerra não faziam isso pelos britânicos, faziam pela sua casa. Os argelinos também, os marroquinos, e etc, e etc, e etc. Com as duas grandes guerras, por mais que esses soldados tivessem sido empregados nos exércitos das potências europeias, das metrópoles, a grande maioria deles não lutava pelas metrópoles. Lutava pela sua cultura, pela sua pátria. E o nacionalismo foi muito exaltado por causa disso, depois das duas grandes guerras. Então, de novo, o que a Segunda Guerra Mundial causou? Primeiro, colocou em xeque a superioridade do homem branco. Segundo, aumentou o nacionalismo das colônias. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar aqui para vocês é que, gente, Inglaterra, França, por exemplo, foram potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Só que saíram completamente destruídas, a sua economia não estava bem e elas perderam força. Então, antes, o domínio das colônias, que era feito com pulso firme, com mão de ferro, afrouxou. Isso vai ser essencial. Então, recapitulando mais uma vez, Segunda Guerra Mundial colocou em xeque o mito do homem branco, exaltou o nacionalismo das colônias e, por fim, enfraqueceu as metrópoles, o que permitiu que movimentos de guerrilha e movimentos de luta pela independência desses territórios surgissem. Isso foi o que a Segunda Guerra Mundial causou. Mas não foi o único evento que influenciou na descolonização. A gente tem, por exemplo, o princípio da autodeterminação dos povos, que é uma coisinha que a ONU começou a defender. Gente, a ONU, jovem, recentemente criada pós-término da Segunda Guerra, ela vai justamente afirmar que todos os povos, independente de sua origem, etnia, piriri, pororó, tinham o direito de se governar, se assim desejassem. Então, qual que é o seguinte? Aquele negócio, sabe, a América para os americanos? Então, a Argélia para os argelinos, o Egito para os egípcios, a Índia para os indianos. A ideia era essa. Os povos de um país, de um lugar, tinham o direito de se governar, de se administrar, e não estar subordinados a outras colônias, se assim eles quisessem. Esse princípio, sendo defendido pela ONU, vai servir como uma grande legalidade para esses movimentos de independência, tá certo? E, por fim, notem pelo mapa que eu vou mostrar aqui para vocês, pela legenda que eu deixei aqui do lado, que a grande parte desses movimentos de descolonização aconteceram pós-45, pós
Segunda Guerra Mundial e, portanto, no início da Guerra Fria. Gente, era óbvio que os Estados Unidos e a União Soviética queriam ampliar a sua esfera de influência no mundo. Então, qual que é o raciocínio? A Angola está lutando para ser um país independente. A União Soviética vai lá e dá uma ajuda para Angola. Por quê? Porque Angola, se conseguir virar independente, vai virar socialista. E se vai virar socialista, vai se aliar à União Soviética. A mesma coisa para os Estados Unidos. Então, as duas superpotências do mundo, à época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, vão influenciar, vão bancar vários movimentos de independência ao redor do mundo, ok? E foram vários, gente. Na última aula, a gente viu um, que foi a Indochina, independente em 1954 da França. Ó, aqui. A Ásia como um todo, vocês podem ver pela cor que está aqui no mapa, ela se tornou independente antes da maior parte dos países da África, ok? Então, por exemplo, a África do Sul, que é uma grande exceção, que a gente vai ver na próxima aula. A Libéria, que não tinha sido dominada por nenhuma potência europeia até a Segunda Guerra Mundial, quando a Itália momentaneamente conseguiu dominar a região, só que foi expulsa. A Etiópia, que nunca foi dominada por nenhuma potência europeia, é o único país da África que, se eu não me engano, que nunca foi dominado. E o Egito, em uma situação também muito peculiar com a Inglaterra. De resto, vocês podem ver que são coisas mais tardias. E falando em tardias, olha só quais são um dos países que mais demoraram para ficar independentes. Moçambique e Angola, que eram possessões portuguesas. Por que demorou tanto? A gente vê na próxima aula. Só que Angola e Moçambique, justamente por terem demorado a se tornarem independentes, são conhecidos como descolonizações tardias. Certo? Só que, assim como o domínio mudava de lugar para lugar, o movimento de dependência mudava de lugar para lugar, também variava os diferentes tipos de descolonização. Todos esses lugares sofreram esses movimentos, sofreram independência, se tornaram autônomos, mas a maneira que eles chegaram a isso foi diferente em cada um desses lugares. E a gente pode dividir toda essa diversidade de movimentos em duas grandes categorias. As descolonizações violentas e as pacíficas. Vamos lá com calma. Violenta. Gente, o nome é intuitivo. É quando a metrópole tenta tomar a colônia de volta. Então, a colônia, começam a surgir na colônia movimentos de independência, de separatismo e tal, e a metrópole manda o exército para cima, para tentar segurar ela, para impedir que o movimento de independência ganhe força. Qual foi o principal país que usou isso? A França. A França governava suas colônias com mão de ferro, principalmente a Argélia, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Então a França lutou, ela foi lá e brigou. Como, por exemplo, acabei de falar para vocês na última aula, a Guerra da Indochina, possessão francesa, e que os vietnamitas, cambojanos, não sei o gentílico de Camboja nem de Laos, mas esses três países tiveram que lutar pela sua independência. Por outro lado, a gente tem a descolonização pacífica. E olha, gente, aqui eu friso para vocês, quando eu falo pacífica, não imaginem alguém dando flores, olha só, senhora Inglaterra, olha só, senhora França, por favor, me deixe ser livre, tome esse buquê de rosas lindo. Não, não é isso que quer dizer, tá? Pacificidade não implica passividade, ok? O Gandhi, que vocês estão vendo aí à direita, que é um grande exemplo de manifestação pacífica, de descolonização pacífica, ele não era passivo, ele pregava desobediência civil, ele pregava boicote aos produtos da Inglaterra. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Mas as descolonizações pacíficas são as que acontecem com negociação. A metrópole negocia com a colônia a sua independência. O principal país que fez isso foi a Inglaterra. A Inglaterra foi mais esperta que a França. Ela viu que os movimentos de independência iam acontecer de qualquer jeito, estava além do controle dela, então ela preferiu negociar. Porque se ela entrasse em guerra, ela ia perder a guerra, e o lugar que ela entrou em guerra, a colônia que ela entrou em guerra, ia odiar ela depois da independência. Então a Inglaterra preferiu sentar e negociar independência, não todas, mas a grande maioria das independências. Foi assim, por exemplo, com a Índia. E é daí também que foi criada a Commonwealth Britânica, que é tipo, britânica foi foda, é britânica.
que é a comunidade, não é bem isso hoje em dia, mas naquela época era uma comunidade dos antigos países que foram do Império Britânico. A Índia faz parte, a Jamaica, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, todos esses fazem parte da Commonwealth até hoje, ok? E, por fim, o último tipo de descolonização que a gente teve foram as chamadas descolonizações tardias, um pouco mais recentes. Por exemplo, Angola e Moçambique. Ah, por que foram mais recentes? Próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Ô, Edu, deixa eu te perguntar, a relação da descolonização da América Espanhola, ela é qual das? E do Brasil, por exemplo, também, ela é pacífica? Então, A vamos do lá. Brasil? Eu não tenho material para te responder isso com toda certeza, mas assim, a gente está vendo nessa aula descolonização afroasiática. A descolonizações das Américas foi antes, foi no século antes. Eu penso que a do Brasil seria assim pacífica, a gente negociou nossa independência com Portugal, por mais que tiveram alguns atos de rebeldia no Brasil, principalmente no Nordeste. Tiveram alguns, vocês sabem isso, tiveram alguns movimentos de portugueses que moravam aqui que tentaram tomar o Brasil de novo. Mas não foi uma coisa orquestrada por Portugal. Agora, da América Espanhola, eu penso que foi violenta. Foi do tipo da violência aí, da porrada, que lutou. Simão Bolívar era um militar, era um general. Uhum, eu lembro disso. Entendeu? Então, assim, eu não usaria essa classificação, porque eu não sei se ela é aplicável para as colonizações antigas. A gente está na segunda onda de colonização, a gente está no imperialismo, no neocolonialismo. Talvez se apliquem, eu não tenho certeza, posso olhar para vocês depois, tá? Então, uma das diferenças entre esses dois era, a gente pode dizer, né, que a forma de descolonização. Tipo, do Brasil e da América Espanhola, com toda certeza. Sim. Não, com toda certeza. Foi bem diferente, bem diferente. Bem diferente mesmo. Gente, mais alguma dúvida? Senão a gente continua. Não, até agora tá de boa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas para ele beber água. Vamos continuar, então. Tudo bem, então. Essas características que eu acabei de dizer para vocês são gerais. Vamos agora ver os países mesmo. Olha só. Aqui, igual foi na aula, por exemplo, de Idade Média e tal, que cada hora eu falei um tema para vocês, então eu falei na mesma aula sobre, sei lá, Império Carolíngio, Império Romano do Oriente, Império Bizantino, no caso, e sei lá, e mais um monte de coisa. Aqui nessa aula também vai ser um pouco assim, tá bom? Então agora eu vou falar de Índia, depois eu vou falar de Timor-Leste, de Indonésia, de Argélia e de Congo. Então, são assuntos variados, mas que têm conexão, mas essa conexão não é tão óbvia assim. Então, assim, prestem bastante atenção e assim que eu acabar a Índia, guardem tudo que vocês aprenderam da Índia numa caixinha e bora para o próximo país, ok? Fica um pouco mais fácil desse jeito. Mas, gente, a gente já viu um pouquinho sobre a história de colonização da Índia na nossa aula sobre imperialismo. Eu falei para vocês, por exemplo, sobre a revolta dos Cipais, sobre a consolidação do Raj britânico. Mas vamos lá. Vamos dar só uma revisadinha muito breve, porque a gente não tem tempo. A Índia é um país imenso, extremamente populoso, com uma multiétnico, plurireligioso e com um monte de tradições locais diferentes. É na Índia que surge, por exemplo, o budismo, mas não só o budismo, o hinduísmo também. E também tem-se na Índia uma comunidade muito forte de muçulmanos. Então, ó, 3 grandes religiões aí na Índia. Chegou à Inglaterra com o cristianismo, tá? Não era imposto, tipo, a força e tal, mas foi uma influência muito grande. Você tem um monte de etnias dentro da Índia, não é uma coisa homogênea, ok? E, por fim, uma cacetada de língua. A gente tem o hindi, a gente tem hoje em dia o inglês, a gente tem o árabe, a gente tem... A Índia é uma bagunça. A Inglaterra pegou tudo isso e falou, é meu. E é isso aí. E não me importo os prejudicados. Sendo que a Índia não era um Estado-nação, nunca foi um Estado-nação, no conceito que a gente tem hoje de modernidade, tudo bem? Tiveram alguns grandes impérios que abrangeram grande parte do território indiano, mas não era uma coisa centralizada, como é hoje em dia, por exemplo. Então, foi literalmente uma aglutinação, uma junção de um monte de povo que não necessariamente tinha muita coisa a ver, como realmente foi na África. Outra coisinha, a Índia britânica, gente, ela é maior do que a Índia de hoje em dia, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui em marrom é a Índia,
mais ou menos a Índia moderna hoje em dia. Aqui desse lado, a gente tem Bangladesh. E aqui desse lado, a gente tem o Paquistão, tá? Só que tudo isso, para a Inglaterra, Índia, Paquistão, Bangladesh e depois o Sri Lanka, que é essa ilhazinha aqui, foram criações modernas. Para a Inglaterra, Índia, ok? Ah, por que teve essa divisão? A gente vai ver quando terminar essa parte. Bom, no começo da história da dominação da Índia, da colonização da Índia, essa colonização era feita na forma do protetorado, que eu já expliquei para vocês, domínio indireto. A Inglaterra, ela fazia alianças com as chefias locais e tudo mais, e ela administrava meio que indiretamente. Só que depois da revolta dos Cipaios, que foi uma coisa muito grande, foi dos Cipaios, né? Eu não tô falando bosta, não. Foi dos Cipaios. Foi. Nossa, que susto. Foi dos Cipaios. Por um segundo eu confundi com 1 trilhão de revoltas que a gente teve na China. Mas, enfim. Depois da revolta dos Cipaios, a Inglaterra parou com essa palhaçada, entre aspas, palhaçada de eu vou dominar indiretamente e literalmente anexou a Índia. Então mandou o exército para lá e agora quem que manda é a Inglaterra. É o período que ficou conhecido como Raj britânico, ok? Que é a dominação direta da Inglaterra com a Índia. A rainha Vitória, por exemplo, a grande monarca da Inglaterra, era rainha da Inglaterra, da Escócia, sei lá de quantos outros lugares, e imperatriz da Índia, tá? Só para vocês verem como é que era essa dominação. E os ingleses fizeram um processo muito grande de ocidentalização da Índia, quando eles dominaram a região. Literalmente transformar ela como se fosse uma extensão da Inglaterra. Matando cultura, tradições, costumes e tudo aquilo que a gente sabe que acontece em ondas imperialistas, ok? Então, a Inglaterra construiu indústrias na Índia, estradas, escolas, que agora eram obrigatórias, não obrigatórias não, mas poderiam ser frequentadas. Para as grandes elites era obrigatória, tá? Mas, tipo, não pense em universal. E essas escolas, elas eram frequentadas tanto por homens quanto mulheres, e etc. E mais um monte de coisa. Aí vocês pensam, nossa, então a Inglaterra foi bonzinha, pô, foi boazinha, pô. Construiu escola, agora mulher e homem podem estudar junto, construiu estrada, construiu indústria, e de fato, gente, só que essa visão é muito eurocêntrica, é muito etnocêntrica. Olha só, por mais que eu, particularmente, creio que todos vocês, pelo amor de Deus, concordemos que por Cristo, homens e mulheres têm que estudar juntos, não era uma coisa para o Islã, por exemplo. Os muçulmanos não admitiam isso. E era uma grande porcentagem da população da Índia. Aproximadamente 25% da Índia daquela época era muçulmana. Então, assim, por mais que para nós essas melhoras pareçam ser muito boas, para a população dessa região, não. E é completamente contra a cultura delas. Essa noção de industrialização e etc. Então, meio que a Inglaterra estava matando a cultura da Índia. E isso estava incomodando os indianos. Muito, muito mesmo. Só que, e olha que interessante, a Inglaterra permitiu, com essas mudanças, que a classe que derrubou posteriormente o governo dela surgisse. Por quê? Com a industrialização, a gente teve a formação de um mercado industrial muito forte na Índia, a gente teve um aumento de trocas comerciais, uma estruturação do capitalismo mesmo. E aí surgiu a classe média da Índia. E essa classe média, que era mais abastada, não ficava na Índia, ela ia para fora. Ia para a Inglaterra. E estudava no King's College, estudava em Oxford, em Cambridge e etc. Uma dessas pessoas, que era de classe média, que foi para a Inglaterra, estudou em Cambridge, eu acho, se formou advogada, era o Gandhi. Tá? Então, essa classe que surge, letrada, que surge depois dessa industrialização, dessa maior consolidação do capitalismo da Índia, ela vai começar a ser crítica ao domínio britânico. E é ela que vai começar a fomentar os processos de independência, ok? Então, para vocês terem uma ideia de como que isso era antigo, como isso foi se estruturando ao longo do tempo, em 1885 foi criado o Partido do Congresso Indiano, que era uma organização que questionava a autoridade britânica, que realmente colocava lá e falava, olha só, a gente quer que vocês caiam fora, hein? A gente acha que a Índia, a gente tem que começar a nos governarmos mesmo e tudo mais. Só que esse partido do Congresso Indiano era de maioria hindu, ok? E a população árabe, a população muçulmana da Índia, que, como eu falei para vocês, correspondia a 25% do país, por mais que também quisesse ser independente, não era alinhada ao Partido do Congresso Indiano.
Então, eles criaram uma coisa própria, que foi a Liga Muçulmana, que também, igual eu falei para vocês, queria alcançar a independência, queria ter uma autonomia maior da Inglaterra, só que era voltada literalmente para os muçulmanos, igual está falando o nome. Então, Partido do Congresso Indiano, proposta de independência, principalmente composto por gente hindu, e a Liga Muçulmana por gente que é muçulmana, o próprio nome diz, ok? São propostas diferentes para a mesma coisa, tá? E surgem dois, nesse cenário de proposta de descolonização, de debate, de que a Índia deveria ser independente, surgem dois grandes nomes dentro da Índia. O Gandhi, que eu não preciso apresentar para vocês, talvez seja uma das figuras mais famosas do mundo, mas enfim, Gandhi, que é conhecido por ser paz e amor, por dar florzinha e tal. Eita porra, que é isso? Nossa. Enfim, gente, me perdi. O Gandhi, meu celular começou a tocar. O Gandhi, que vocês conhecem pelas manifestações pacíficas, realmente eram pacíficas, só que não passivas. Então vamos lá, o que o Gandhi pregava? O Gandhi pregava a desobediência civil, que em hindu significa, tem o nome de Satyagraha. Eu não sei pronunciar esse negócio, não sei se está certo, está aqui no Google Tradutor, desculpe. Que é basicamente você desobedecer às autoridades britânicas, desobedecer às normas, o que é imposto pela metrópole. Pregava o boicote de produtos da Inglaterra, porque, querendo ou não, grande parte do lucro da Inglaterra vinha com comércio entre colônia e metrópole. Então, a Inglaterra, por exemplo, tinha o monopólio da venda de sal para a Índia e mais outros fatores. Então, basicamente, ele falava, a gente não precisa sair na porrada, sair na guerra, tipo, fuzilar os outros e tal, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sentadinho, olha só, vamos esperar a dona Inglaterra nos libertar. Não! Vamos desobedecer a Inglaterra, vamos fazer protesto, vamos fechar lugar, vamos fazer passeata, vamos complicar a vida dos caras, tá bom? Não é passividade, é pacífico, mas não passivo. Isso é muito, muito importante que vocês saibam. E além do Gandhi, outra figuraça dentro da Índia, que é o Jawaharlal Nehru. Eu não sei se eu falei o primeiro nome dele certo, mas ele é conhecido só como Nehru, tá? Vocês precisam decorar esse nome. Que ele, depois da independência da Índia, vai ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Índia, se eu não me engano, tá bom? Então, e também o que ficou mais tempo no cargo. E o Nehru, desculpa, falei Nehru é um personagem, sei lá de onde. O Nehru, ele era de caráter socialista, e é uma coisa muito interessante, porque lembra que eu falei para vocês na aula passada, eu acho que foi na aula passada, sobre as políticas dos não alinhados? Então, por exemplo, a gente tem o bloco capitalista, o bloco comunista, mas tem os não alinhados, que é pau no cu do capitalismo e do comunismo, eu quero ficar de boa. A Índia era um deles. Então, olha só que interessante, em plena Guerra Fria, a gente teve, por quase 20 anos, um governo socialista no meio da Ásia. Olha só como uma escureção. E o Nehru, ele foi um grande adepto à teoria do Gandhi, de desobediência civil. Vocês estão vendo a foto dos dois juntos, né? Aqui o Gandhi, aqui o Nehru. Eram bons amigos, e trocava essa ideia, e depois ele vai ser o futuro primeiro-ministro. A filha dele, Indira Gandhi, também vai ser primeira-ministra da Índia, depois de um tempo. Ela vai ser meio ditadora e tal. E acho que o neto dele também. Eu não sei se é neto ou se é outro parentesco. Mas, enfim, tiveram dois parentes dele que foram, posteriormente, primeiro-ministro da Índia. Primeiros ministros da Índia. Alguma dúvida até aqui, gente? Nossa, Cindy, graças a Deus, Cindy, que você me perguntou isso, porque eu coloquei isso no slide e esqueci de falar. Gente, até falando sobre os costumes da Índia e tudo mais, tinha uma coisa que era muito tradicional do hinduísmo, que era o sistema de castas, que eu coloquei no slide e esqueci de falar, vocês me perdoem. Obrigado, Cindy. Respondendo a sua pergunta, não surgiu depois da descolonização. Gente, o sistema de castas da Índia era uma coisa muito ligada ao sagrado e tal, grosso modo mesmo, porque é muito complicado, era meio que nasceu desse jeito, morreu desse jeito. Castas, tudo bem? Então, se você era de uma casta, entre aspas, baixa, você vai continuar nela pelo resto da sua vida. Não tem ascensão social, não tem nada. E era uma coisa ligada à origem, tipo, de famílias sagradas, algum negócio assim, tipo, é um pouco mais complexo que isso, mas era uma questão religiosa, entendeu? E as castas são muito importantes para a Índia, são até hoje,
Tudo bem, então. E o Reino Unido tentava manter isso por um tempo e tal, se fosse interessante para eles, mas eles começaram a perseguir depois de um tempo. Enfim, é complexo. Eu quero que vocês saibam que as caças são importantes para a Índia, são coisas que influenciaram no movimento, né, de independência e tal, e perduram até hoje, tá bom? A Índia é uma democracia, se bem que eles têm um presidente quase que fascista lá hoje em dia, mas, entre aspas, é uma democracia, só que essa ideia de caças ainda pega muito lá, cara. Muito lá mesmo. Não é uma democracia plena, por causa dessa ideia de, meu, só quem é de caça superior, de famílias ligadas a sei lá que Deus deles, tipo, pode ocupar um governo, alguma coisa assim. Ok? Nossa, Cindy, obrigado mesmo, salvou muito. Ai, Léo, não começa não. Vocês não começam não. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Deixa eu ver se eu esqueci. Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sério, eu tô pensando. Ai, nossa, que susto. Aí. Não, pode ir, desculpa. Bora lá então, gente. Tudo bem, então. Então, eu mostrei para vocês que já tinha um sentimento na Índia anticolonial desde muito, muito tempo. Só que quando que esse sentimento ganha força? Depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, igual eu falei para vocês no começo da aula, mas principalmente depois das grandes fomes que a gente teve na Índia. Gente, isso é uma coisa comum do governo dos britânicos, tá? Qualquer lugar que eles colonizem, alguém vai morrer de fome. É um negócio inacreditável. Não foi diferente com a Índia. A gente teve 3 grandes fomes na Índia. Morreu muita gente, salvo engano, quase 60 milhões de pessoas. Tipo, caralho. E em uma delas, que eu disse para vocês que eu nunca vou passar pano para esse desgraçado, a culpa foi do Churchill, ok? A gente estava durante a Segunda Guerra não tinha acabado ainda, e toda a produção, quase toda a produção de comida da Índia ia para a Inglaterra, ia para a metrópole. Para quê? Para abastecer soldado, para manter eles vivos, para continuar a guerra, pedir de pororó. Só que o vice-rei da Índia, que é tipo o administrador dessa região, o vice-rei de Benguela, que é uma parte da Índia, falou que a população estava passando muita necessidade, que esses alimentos não podiam ir para a Inglaterra porque a população estava morrendo de fome, porque estava ficando calamitosa a situação. E o Churchill, do jeito que ele era um homem paciente, compreensivo, parcimonioso, ele responde: se as pessoas estão morrendo de fome, então como o Gandhi ainda está vivo? Foi isso que ele respondeu. Mais de 6 milhões de pessoas morreram só na fome de Benguela, só nessa região. Vocês veem que o domínio da Inglaterra é um negócio bizarro e eles estão mais do que certos de querer sair dessa. Mas, enfim. Aí a desobediência civil do Gandhi começou a ganhar muita força mesmo. Então a população boicotava produto, boicotava transporte, boicotava autoridade, fazia greve de fome, que é uma coisa que está muito atrelada ao hinduísmo em si. Então aquela ideia de eu vou morrer de fome enquanto vocês não, se vocês não fizerem isso, eu não vou comer nada, eu vou morrer de fome, esse tipo de coisa. O grande evento, realmente, dessa desobediência civil, do povo ficar puto e de se juntar, foi o que ficou conhecido como Marcha do Sal, que eu não coloquei a data porque eu fui burro, 1930. É 30, né, Eduardo? Pera lá que agora bateu medo, eu acho que é 30. Marcha do Sal, pelo amor de Deus, me faz passar vergonha na frente de todo mundo. 1930, yes, acertei. Eita, peraí, não coloquei esse negocinho. Agora tá bonito, agora tá top. Marcha do Sal, gente, igual eu falei para vocês, a Inglaterra tinha um monopólio de certos produtos. Um deles era o sal, que era muito lucrativo. Então, os indianos só podiam comprar sal da Inglaterra. Aquele negócio, gente, que a gente vê até em história do Brasil de... Meu Deus do céu, como é que é o nome? É um dos negócios do mercantilismo, pelo amor de Deus. É o bloqueio continental? Não, não é bloqueio continental, não, meu. É uma das características do mercantilismo, meu Deus, Eduardo. Que é pacto colonial, pelo amor de Deus. Pacto colonial. É tipo um pacto colonial, tá bom, gente? Não é um pacto colonial, mas só para vocês entenderem. Quer dizer, é um pacto colonial, mas é porque não era tão geral, igual foi com o Brasil, por exemplo. Então, os indianos só podiam comprar o sal da Inglaterra, não podiam produzir no país. Aí o Gandhi fala pau no cu da Inglaterra, irmão. Eu vou produzir meu sal. E aí ele faz uma puta de uma marcha. Ele tava, tipo,
no meio da Índia, ele vai andando pro litoral para pegar sal, literalmente, e incentivar que as pessoas produzam sal, que as refinarias produzam sal dentro da Índia, tudo bem? Foi uma coisa interessante porque os britânicos não podiam prender o Gandhi com esse movimento, no início dele, pelo menos. Por quê? Porque ele falou assim, gente, que ele estava numa cidade, eu não lembro o nome dela agora, ele estava numa cidade e falou, gente, ó, tá muito bom o papo, mas eu tô indo ali 400 quilômetros para trás, pro litoral, porque eu quero pegar um pouco de sal para mim, tá bom? Só que ele não pediu para ninguém seguir ele. O povo seguiu porque quis. E aí a Inglaterra não podia, tipo, colocar como desacato à autoridade ou furdúncio ou qualquer coisa desse tipo. Então eles não puderam impedir o movimento. Foram 24 dias de andança, tipo, de peregrinação dentro da Índia, até eles chegarem no litoral, até o Gandhi chegar lá e começar a produzir sal. Só que aí depois que ele chega nesse litoral, aí o Gandhi é preso. Ele e mais 50 mil manifestantes, cara, foram presos. Depois de um tempo ele é liberado, que a Inglaterra viu que não tinha jeito, irmão. E também, pouco tempo depois, ela abole esse monopólio do sal. Ou seja, nossa, por que isso aqui tá aqui? Não faz nem sentido isso aqui. Enfim. Gente, ignora esse tópico, não sei porque ele tá aqui, mas ok. Acho que eu coloquei no lugar errado. Bom. O Gandhi, eventualmente, ele é solto, a Inglaterra, ela abole esse monopólio do sal, e aí eles percebem, cara, bicho, não tem jeito, eles vão se libertar de alguma maneira. E, cara, é importante falar para vocês sobre a pacificidade, não sei se é essa palavra, dessas manifestações. O Gandhi era completamente contra a violência. Até de um nível, gente, que eu, particularmente, quem sou eu para falar alguma coisa, mas quero citar para vocês porque é importante, eu acho exagerado. Então ele falava que os ingleses, quando a Alemanha estava invadindo, estava na batalha pela Inglaterra, falava que os ingleses também tinham que agir não de maneira violenta, mas com desobediência civil. Pera lá, Gandhi, calma aí, irmão, não era assim. Mas ele era uma pessoa que pregava muito pela paz, contra a violência. Tiveram alguns casos de violência dos seguidores do Gandhi? Teve casos, mas foram isolados. A grande maioria seguia a risco que ele falava. Então, tipo, tava tendo passeata desse povo que seguiu o Gandhi, a polícia estava vindo, a polícia descia a porrada em todo mundo. Eles não faziam nada. Eles só iam para cima da polícia. Tá bom, me bate. Fica à vontade. Então, isso é muito importante. Foi um movimento, foi foda, cara. A independência da Índia é uma das coisas mais singulares que a gente teve na vida. Só que, não pensem que ela foi unicamente singular por um lado só. Porque para isso ter dado certo, a Inglaterra também tinha que estar disposta a abdicar da Índia, tá certo? Então não adiantava nada o Gandhi fazer todas essas passeatas, por mais lindas que fossem, por mais éticas e tal, se a Inglaterra falar, foda-se, vou tacar bomba de napalm na cabeça de vocês. É que a Inglaterra não estava tão disposta a fazer isso. Como eu falei para vocês, a Inglaterra negociou as independências das colônias dela e fundaram a Commonwealth. Foi assim com a Índia, gente. Em 1947, o governo britânico viu que não ia ter jeito e reconheceu a independência da Índia e do Paquistão. Calma que eu já vou chegar lá. Pouco tempo depois que a Índia é declarada independente, o Gandhi é assassinado. Por quê? Calma. E o Nehru, esse cara que eu falei para vocês, se torna o primeiro-ministro, mais de quase 20 anos no poder, piriri pororó. Gente, por quê? Paquistão e Índia, porque a grande parte do povo que vivia no Paquistão era de maioria muçulmana, e eles queriam um governo próprio. Mais do que isso, gente, isso é interessante. Ó, aqui tá a Índia, nessa mancha marrom, tá? Esse aqui é o Paquistão, nessa mancha verde. Só que olha que interessante, esse lado aqui, que também é uma mancha verde, também era o Paquistão. Ou seja, vou pegar outro mapa que é um pouquinho melhor para visualizar. Para vocês verem, o Paquistão era separado pela Índia. Então, você literalmente... Oh, fuck, cadê esse negócio? Não tem nenhum mapa melhor? Não, ó. Esse é um mapa moderno. Deixa eu ver se esse site amplia a imagem. Amplia, que lindo. Ó, aqui está o Paquistão Ocidental e aqui está... Oh, porra. E aqui está o Paquistão Oriental. Era o mesmo país, só que separado pela Índia.
Eventualmente, esse lado vira Bangladesh, tá bom? Que é um país hoje em dia, e o Sri Lanka, que é essa ilhazinha também se declara independente depois, tá? Então, inicialmente, o Paquistão era essa parte, mais essa parte, ou seja, o que hoje em dia é o Paquistão mais Bangladesh, só que depois Bangladesh vira independente, porque, meu, não tinha nem conexão entre esses dois lugares. Ah, por que o Gandhi foi assassinado? Porque ele falava que a independência indiana só aconteceu por causa de apoio da população muçulmana. E ele falava que eles tinham dívida com o povo do Paquistão. Só que tinha muito extremista que não concordava com isso. Aí um deles acabou assassinando o Gandhi, entendeu? Foi meio que isso. Gente, essa foi a Índia. Alguma última dúvida antes da gente continuar? Peraí, o que você falou, que a independência da Índia dependia da dependência do Paquistão, é isso? Não, dependia da ajuda dos muçulmanos, que também Ah, queriam ser tá. independentes, entendeu? Então, todo mundo se juntou nessa para uma causa comum, só que depois de um tempo, opa, a Índia vai para um lado, o Paquistão vai para o outro, entendeu? Ah, E o tá. Gandhi falou, tudo bem, a gente tem dívida com eles. Aí um monte de gente discordou e ele acabou morrendo, Ô, assassinado. Edu, o que é o que tá no meio dos dois, Aí, antes, naquele outro bloco, daquele outro slide, é esse aqui aí. é É, a a Caxemira. Caxemira. Ah, tá. Beleza. Gente, vocês obviamente viram isso em atualidades. A Caxemira, que é uma região conquistada pela Índia, contestada pela Índia, pelo Paquistão e pela China. Esse lugar é sinistro e a Caxemira é a razão da Índia ter produzido uma bomba atômica. Então, só para vocês verem como é que isso é sinistro, mas infelizmente a Não, gente não vai poder. beleza. Eu só queria saber mesmo. Valeu, valeu. Ô, Imagina. Edu, deixa eu te perguntar. Desculpa, pessoal. Deixa eu Pode só te falar. perguntar um negócio. Naquele outro slide, eu lembrei o que eu ia falar. Essa parte de ocidentalização que você falou da Índia, o projeto de ocidentalização. Antes disso, o que era mesmo? Ai, Como cacete. assim? Como assim? Não entendi. Ai, porque teve um projeto de ocidentalização, né? Peraí que eu vou Que colocar. os britânicos eles enviavam, eles começaram a implantar coisa lá na Índia, e você falou que a primeira vez foi meio que indireto, depois foi começando a ser direto. O Ah, que entendi. Ó, significa esses nomes? tudo bem. Tudo bem. Isso não é ocidentalização. Isso é imperialismo. Ó, ocidentalização foi o projeto. Não, sim. Tá. Então, o que foi direto e indireto? Antes, a Índia era um mandato? Não, era um protetorado da Inglaterra. A Inglaterra, o que ela fazia? Olha, eu não estou com saco de administrar a Índia eu mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com alguns indianos, vou trazer eles para o meu lado e eles administram para mim. Depois da revolta dos cipaios, o jogo se inverte. A Inglaterra fala, pau no cu de indiano, quem vai administrar a Índia sou eu. E aí vira uma colônia. Entendeu? Aí o domínio é direto. Então, antes indireto, porque a Inglaterra fala, ó, administra aí, só que eu que mando. Aí agora é a Inglaterra administrando. Entendeu? Uhum. Valeu, valeu. Gente, essa foi a Índia. Espero que vocês tenham gostado. Bora continuar. Agora a gente vai ver um bagulho maluco, gente. A gente vai ver ao mesmo tempo Indonésia e Timor-Leste. Gente, antes de mais nada, não é uma coisa que a gente tem muita noção, porque, meu, Timor-Leste, tipo, Timor-Leste, quase, sei lá, é um lugar tão exótico, a gente não conhece muito sobre, mas vamos lá. Gente, todo esse lugar mais clarinho aqui é a Indonésia, tudo bem? É onde hoje em dia é a Indonésia. A Indonésia virou colônia holandesa a partir do século XVIII. Então, a Holanda invadiu a Indonésia e anexou essa região para si. Era conhecido como Índias Orientais, lembrando que as Índias Ocidentais era o Caribe, tá bom? Então, a Holanda invadiu a Indonésia no século XVIII e tomou a região para si. Essa ilhazinha de merda, pequenininha aqui, assim, ridícula, um nada, absolutamente nada, é o Timor-Leste. No século XVI, os portugueses chegaram no Timor, na ilha de Timor, que é toda essa região aqui. Chegaram aí, né? E aí eles dominaram a ilha e colocaram um posto comercial, porque Rota das Especiarias estava no meio do trajeto e tal, era um ponto importante para Portugal. Então eles dominaram o Timor-Leste. Ah, então uma coisa interessante, que vocês provavelmente devem ter pensado já. Sim, o Timor-Leste fala português. É a língua oficial do país. No meio da Ásia, olha só que exótico. Mas enfim. Só que,
depois que... E Portugal dominava toda a ilha do Timor, toda essa ilha. Só que depois que os holandeses chegaram e dominaram a Indonésia, eles dividiram. Então é por isso que chama Timor-Leste, tá bom? Porque é a parte leste da ilha do Timor que pertencia a Portugal. Querem uma imagem mais ampliada? A gente coloca. Pera aí, Ilha de Timor. Ó. Não, pera aí, esse mapa tá uma bosta. Cadê o mapinha da Indonésia? Ah, aqui, pô. Ó, essa parte toda da Indonésia, aí tem um enclave de outro país aqui que eu não lembro, e aqui tá o Timor-Leste, tá bom? Então é assim que ficou dividido. Antigamente, toda essa ilha era de Portugal. Quando os holandeses chegaram, eles partiram no meio, ok? E aí, como é que é a história da independência desses dois lugares? Igual eu falei para vocês, Indonésia era possessão holandesa desde o século XVIII e o Timor-Leste de Portugal desde o século XVI. Ambos os territórios possuem, ambos os países possuem territórios na ilha do Timor. Olha só, a Indonésia é tudo isso. O Timor-Leste é só isso. Só que tanto a Indonésia quanto o Timor-Leste tem espacinho na ilha do Timor. Metade para a Indonésia, metade para o Timor-Leste. Tá. E essas regiões, toda essa parte da Ásia, do Pacífico, com exceção da Papua Nova Guiné, foi invadida pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? E aí aquela história que a gente já viu, gente. Segunda Guerra Mundial, a Holanda tinha sido anexada pelos alemães, tanto é que a Anne Frank é holandesa, ela morava em Amsterdã, e tal, aí a Holanda ficou enfraquecida, a Indonésia teve que lutar e tudo mais, e piriri pororó, o movimento de independência surgiu. Em 1949, a Indonésia vira independente, ou seja, toda essa região que antes era da Holanda vira um país novo, só que o Timor-Leste continua sendo de Portugal. Por quê? Porque Portugal não foi para a Segunda Guerra, irmão. Portugal não envolveu nessa treta, não envolveu nessa noia. Então meio que ficou, tá bom então, vai. E ele ainda tinha forças para segurar o Timor. É óbvio que a Holanda tentou retomar essa região. Não foi uma independência pacífica, foi violenta. Teve uma guerra, a Holanda perdeu. Tipo, a opinião pública caiu muito contra a Holanda. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, assim que a Holanda teve a oportunidade, ela mandou uma frota para tentar reconquistar a Indonésia. Perdeu, não conseguiu. A comunidade internacional, alicerçada naquela ideia de autodeterminação dos povos, pressionou a Holanda e ela desistiu da Indonésia, tá? Em 1975, ou seja, quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois, 26 anos depois, foi a vez do Timor-Leste. Ele se declarou independente de Portugal, por causa de um evento chamado Revolução dos Cravos. O que é a Revolução dos Cravos? Próxima aula, tá bom? Quando a gente vai ver salazarismo. Por enquanto, só decorem esse nome. Só que aí, meus queridos, vem o plot twist, porque, parafraseando o nosso querido Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser opressor. A Indonésia era uma colônia da Holanda. O Timor-Leste era uma colônia de Portugal. A Indonésia se libertou, não era mais colônia. E o Timor-Leste também. O que a Indonésia faz? Invade o Timor-Leste. Ou seja, a potência, que era quer dizer, a colônia virou metrópole. Metrópole entre aspas, porque, né, Timor-Leste, pequenininho e tudo mais. Então, após a independência do Timor-Leste, a Indonésia invade a região, invade o país e toma toda a ilha do Timor para si. Toda essa região foi anexada à Indonésia, tudo bem? E a Indonésia, cara, tocou o terror no Timor-Leste. O terror. Foram muitos violentos, um monte de massacres aconteceram. O mais famoso de todos foi o massacre de Santa Cruz, que foi feito num cemitério chamado Cemitério Santa Cruz. Alguns estudantes, eles estavam manifestando contra o domínio da Indonésia, eles foram todos assassinados, foi uma coisa muito violenta. E assim, fome, muita fome, tudo bem? Tipo, a Indonésia não administrava bem o lugar. Foi uma merda, cara, foi terrível pro Timor-Leste. E aí, nesse cenário, surge uma coisa chamada Fretilin, que é um grupo de guerrilha, que é a Frente... Puta, agora eu me fudi, hein? Frente de Libertação... Não é isso não. Fiz bosta, devia ter decorado. Gente, foi mal. Vocês veem que essas coisas de nome eu nunca decoro. Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente. Mil desculpas por ter esquecido disso. Eu esqueço muito o nome, cara. Eu sou muito ruim com isso.
Depois que a Indonésia invadiu o Timor-Leste, a Fretilin já existia. Só que ela ganhou muita força depois dessa ocupação. Por quê? Porque eles queriam ser independentes, cara. Acabou de se declarar independente de Portugal e agora vem a Indonésia da Pitaco, vai se fuder. Era um grupo de guerrilha, tipo MPLA, MPLA, da Angola e tal. E esse grupo rebelde era liderado por um cara chamado Xanana Gusmão. Nome engraçado, mas tipo, é esse cara que vocês estão vendo aí à direita. Ok? Só que a comunidade internacional caiu matando na Indonésia, principalmente depois desse massacre aqui. E aí a Indonésia se viu obrigada a fazer um referendo em 1999 no Timor-Leste, perguntando para a população se ela queria ser independente ou não. E a imensa maioria votou pela independência. E aí o que a Indonésia fez? Aceitou e falou, tudo bem, Timor-Leste vira independente? Não. Ela invadiu, ela aumentou a violência. Então a Indonésia reagiu muito forte e começou uma perseguição fodida dentro do Timor-Leste depois desse referendo, porque a Indonésia não queria desistir da região. E aí quem teve que intervir? A ONU. A ONU interviu no Timor-Leste. Falou, Indonésia, sossega o cu, esse país tem o direito de ser independente. E, gente, uma coisa que é super emblemática e tudo mais, quem comandou essa missão para o Timor-Leste da ONU, para assegurar a independência do país, foi nosso querido Sérgio Vieira de Mello, que era um dos maiores embaixadores que o Brasil já teve, tudo bem, então, era o alto comissário da ONU para os direitos humanos, por uma questão de afinidade cultural, o Timor-Leste fala português, o Brasil também, o Sérgio é brasileiro, tipo, vocês sabem disso e tal. Ele foi mandado para lá, fez uma campanha brilhante para o Timor-Leste, tudo bem, então é muito elogiado, muito elogiado. Ele provavelmente ia ser o grande, uma das grandes cabeças da ONU e tudo mais, mas ele acabou assassinado naquele evento que todo mundo conhece, na Embaixada dos Estados Unidos, enfim, triste. Depois da intervenção da ONU, o Timor-Leste conseguiu a sua independência em 2002. E o Xanana Gusmão, que era o cara que liderava a Fretilin, ele foi eleito presidente do lugar, que é essa imagenzinha que vocês estão vendo aí do lado. Então, a gente tem uma frase muito forte, muito impactante mesmo. Eu vou admitir para vocês que eu não lembro quem falou ela, não lembro, na verdade, assim, eu sei que foi algum das pessoas que estavam à frente da libertação do Timor, mas não foi o Xanana Gusmão, não foi ele que falou. Que é o seguinte, quem fala que a ONU é inútil não nasceu no Timor-Leste, tá? Timor-Leste não existiria sem a ONU, sem a ajuda da ONU, sem a intervenção da ONU, tá? Então, é uma coisa muito importante. Eu vi num vídeo do Xadrez Verbal, se vocês quiserem depois ver toda essa história da intervenção no Timor-Leste, é uma coisa interessante, é legal pra caralho, vale a pena. Alguma dúvida, gente? Tá quase acabando a aula, tá quase acabando, faltam só 2 países. O Léo falou, incrível, 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 eu não conheço, conta pra gente esse evento. Ele morreu, né? Não queria estragar. Teve um atentado, eu acho que ele estava no Iraque. Eu tenho quase certeza que foi no Iraque. Deixa eu ver. Não, o que eu coloquei, irmão? Vieira, morte, Jesus, coloquei diplomata. Foi no Iraque. Ele estava na embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Ele teve um atentado no lugar e ele acabou morrendo, cara. Foi muito triste. Ele era um puta do nome da ONU, gente. Um puta do nome de verdade. O cara era foda. Na moral mesmo. Era um puta no diplomata. As missões que ele comandou, todas elas foram muito bem sucedidas. Acho que é essa a palavra. O cara era foda, de verdade. Acabou falecendo, infelizmente. Alguma dúvida, gente? Isso foi bem triste. Tem um filme sobre ele, viu, gente? Nunca assisti o filme, mas eu sei que tem. Grupo terrorista, Léo. Sabe, a gente estava Iraque, ele estava na embaixada dos Estados Unidos, era a época da invasão do Bush pro Iraque e tal, explodiram a embaixada. Ele estava dentro da embaixada por um azar do caralho e acabou morrendo. Foi terrível. Não foi burro, coitado, não tinha como prever. Enfim, gente, foi uma bad trip do caralho. Mas, enfim, vamos continuar. Timor-Leste, gente.
por mais que, tipo, a gente quase nunca ouça falar, é bem interessante. Ah, por que você está trazendo o Timor-Leste? Por causa do Sérgio, porque ele é uma figura muito importante. Essa foi uma das primeiras missões da ONU de apaziguamento que realmente deu certo. E terceiro lugar, os vestibulares ultimamente estão cobrando mais a história das colônias portuguesas. Timor-Leste foi uma colônia portuguesa. Então, tipo, achei de bom tom trazer. Bora lá então, gente, continuar. Até agora, Timor-Leste e Índia ficam na Ásia. Vamos para a África. Gente, todas as características que eu falei para vocês aqui, ó, de motivo de descolonização, também valem para a África, tá bom? Então, influência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, maior nacionalismo e o mundo bipolar, a Guerra Fria, ajudaram. E a autodeterminação dos povos também. Uma coisa importante que eu trouxe para vocês nesse slide, que a gente vai ver com detalhes na aula sobre Angola e Moçambique, todas as independências da África, todos os movimentos de descolonização do continente foram marcados por atritos fodidos de tribalismo, tá? Então a gente vê isso, por exemplo, em Mayombe, né, que tinha personagens que eram da etnia Kikongo e tudo mais, e eles não se davam bem entre si, e etc. Aquele negócio, gente, que a gente já viu quando teve a partilha da África, essa divisão não levou em conta as características étnicas da região, e aí deu a merda que a gente viu. Então, os movimentos de independência, por mais que todos eles quisessem um país livre, eles tinham muita divergência interna. Divergência essa normalmente também por ideologia, mas também por origem, por etnia, ok? Uma coisa que, mano, quem leu Mayombe vê muito claramente isso. Então, tipo, é bem de boa, nem preciso explicar para vocês. O grande evento não, mas o grande pensamento da descolonização da África surge bastante tempo antes, chamado pan-africanismo, que é uma crença não, um pensamento que pregava a solidariedade, a união entre todos os povos negros, independentemente de tribalismo, de etnia, de origem. Tiveram vários congressos do pan-africanismo, o mais importante de todos foi o quinto, que foi em 1945, olha só, fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Por todos aqueles fatores que a gente já viu, foi o mais importante, foi o mais badalado, foi o maior de todos. O símbolo do pan-africanismo é esse que vocês estão vendo aqui à direita. Essa é a bandeira deles. Não tem essa África zona no centro, mas eu trouxe para vocês. Então, a cor vermelha simboliza o sangue que foi derramado dos negros, o preto, os negros em si, e o verde, a riqueza da África. Tá bom, então? As riquezas da África. Vou falar certinho agora. Junto com o pan-africanismo, veio essa ideia de negritude, ou seja, a exaltação da cultura negra. Então, esse projeto que a Inglaterra teve, por exemplo, na Índia, de ocidentalização, também aconteceu na África. Então, agora, depois do pan-africanismo, a gente vai ter um resgate da cultura africana, tá? Das suas tradições, seus costumes, das suas línguas, das suas características, e etc. Que tudo isso tinha sido suprimido pelas potências colonizadoras. Por fim, o grande evento que a gente teve, que desencadeou quase todas as independências da África, foi a Organização da Unidade Africana. Foi criada em 63, e assim como o pan-africanismo, defendia a autonomia e a autodeterminação dos países africanos. Só que com um detalhe, essa organização, ela estava de acordo com as fronteiras modernas da África, e não das fronteiras antigas, igual o pan-africanismo defendia, as fronteiras étnicas. Ela não. Ela estava de acordo com as divisões modernas, ou seja, aquelas que colocaram no mesmo espaço um monte de gente que se odiava. Entenderam? Aí começou a dar treta. Mas enfim. Ai, minhas costas. Jesus amado. Gente. Mino, é um movimento de negritude que não respeitou? O quê? Não. Foi a Organização da Unidade Africana. Ah, tá. Beleza? Foi mal. Não, imagina. Que isso. Gente, qualquer dúvida, abre o microfone e fala, de verdade. Tipo, na moral, hein? Não guardem para depois ou esqueçam e tal, isso que é importante. Gente, é o seguinte, o que eu vou falar agora é controverso, tudo bem, então, mas, ó, na minha opinião, a independência da Argélia foi uma das, se não a independência mais importante da África. Foi a primeira? Não foi. Só que foi uma das maiores. E vocês vão entender agora por quê. Gente,
igual eu disse para vocês no começo da aula, tiveram tipos diferentes de descolonização. Uma delas era violenta. E quem que exercia a descolonização violenta? A França. A França não estava disposta a perder seus territórios. E isso era especialmente forte para a Argélia. Gente, eu trouxe o mapa da Argélia para vocês? Não, fui burro. Puta que me pariu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mapa África, países. Gente, eu sou muito cabaço, pelo amor de Deus. A Argélia é esse brucutu, esse jequitibá rosa aqui no norte da África. Se eu não me engano, acho que só é o maior país da África, ou é a Nigéria? Não, acho que é a Argélia. É a Argélia. Ó, o Sudão não existe mais, tá bom, gente? É Sudão do Norte e Sudão do Sul. Repartido no meio. Esse mapa tá desatualizado. A Argélia é esse território gigantesco, tudo bem, então, extremamente rico em petróleo e especialmente na agricultura. Gente, 60% de toda a produção da França vinha da Argélia. Ou seja, os franceses não queriam perder a Argélia de jeito nenhum. Era uma possessão muito importante. E na Argélia, especificamente, a população do país era dividida em franceses mesmo, que nasceram na França e se mudaram para lá, que era mais ou menos 10% da população, porque o governo francês incentivou que nativos saíssem da França e fossem para a Argélia, para literalmente ocidentalizar a região, colonizar, chamem do jeito que vocês quiserem. E tinha também os nativos, 90% da região, conhecidos como pied noir, que em francês significa pé preto, tá? Bem racista, mas enfim. E que a grande maioria desses pied noir eram muçulmanos e marginalizados, tá? Ó, agora eu vou falar... Peraí, meu Deus do céu, o que eu ia dizer? Eu esqueci. Jesus amado. Ah, gente, olha só. Eu sei que vocês não têm essa ideia, porque, tipo, mano, o mundo evoluiu e tudo mais, mas olha só, é o seguinte, norte da África, que é onde está a Argélia, não é de maioria negra, é de maioria árabe, semita. A gente teve, na Idade Média, eu já falei isso para vocês, um monte de califado que invadiu aquela região, tudo bem? Então, grande parte dessa população nativa da Argélia era muçulmana e era semita, tá? Tudo bem? Então, vocês estão vendo até aqui, pela imagenzinha aqui do lado, tá bom? Então, não é o estereótipo de, tipo, estereotipão da África que a gente tem. Porque estereótipo tá errado, de qualquer jeito. Então, não pensem, por mais que tenha esse nome Pied Noir e tudo mais, não pensem, tá? Não era isso. Tipo, era bem mais diverso do que isso. Inicialmente, os Pied Noir, gente, eles eram marginalizados, eles não tinham os mesmos direitos que os franceses tinham, tá bom? Então, não era um direito bem desigual, não tinha direito a voto, um monte de coisa, e etc. Nesse cenário, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, como sempre, França estava enfraquecida, em 47 foi criada a Frente de Libertação Nacional, a FNL, fala certinho agora, que era liderada pelo Ahmed Ben Bella. Ben Bella é um nome bem icônico social, e esse movimento aqui, pela independência da Argélia, era de caráter socialista. Só que ele não estava ganhando força no começo. Quando que ele realmente, agora sim eu tô pica, agora eu ganhei força? Depois da Guerra da Indochina, do fim da Guerra da Indochina. Por quê? Porque a França perdeu. A França perdeu, tinha mandado muita gente para a Indochina, e eles foram derrotados. Então, o exército francês, que já estava fragilizado pós-Segunda Guerra, fica mais fragilizado ainda. E aí a Argélia fala, irmão, é minha hora, agora é a hora de eu brilhar e tal. A essa altura, ou seja, em 1954, a Argélia não era uma colônia, ela era parte da França. Então, como é que eu posso explicar isso para vocês? É como se a França fosse o Brasil e a Argélia fosse Minas Gerais, entendeu agora? Era uma relação muito mais intrínseca do que um simples colonialismo. Qualquer pessoa nascida na Argélia nesse período era cidadã francesa. Eles tinham direito ao voto lá no parlamento francês. Tinham representantes obrigatórios no parlamento francês. Também. Então, a Argélia não era uma simples colônia. E mais do que isso, depois que a Indochina declarou a independência, derrotou a França, os franceses ficaram com medo que isso virasse um efeito cascata. E aí,
as outras regiões da França começaram a declarar independência, independência, independência. Então, quando a Argélia, que era a mais importante colônia da França, a mais relevante, a mais próspera, começou com essa ideia de movimento de descolonização, a França falou, não posso deixar. Eu vou mandar tudo que eu tenho para a Argélia, para impedir essa revolução. E aí que vem, gente, a importância do movimento de independência da Argélia. Por quê? Porque foi extremamente violento, foi difícil, foi custoso para os argelinos. Mais de 1 milhão de pessoas morreram na Argélia durante a Guerra de Independência. Olha só para vocês terem uma ideia. Na Batalha de Argel, que é a capital da Argélia, que começou em 1957, a gente teve um massacre sistemático por tropas francesas de comunidade muçulmana, de gente que era muçulmana. Mas não tinha discriminação, cara. Tava andando na rua, fuzilava. Foi muito violento, foi uma atrocidade. Os jornais que iam para a França, obviamente, não iam com essas informações, eles eram censurados. A França, nesse período, não era uma democracia, era uma ditadura. Tá certo? Então, foi muito triste o que aconteceu na Argélia, foi muito violento. Só que chegou um ponto que a França viu que não tinha jeito. E o então líder da França, que era o Charles de Gaulle, lembra da Segunda Guerra Mundial, aquele general que eu falei para vocês que ia ser presidente depois? Então, ele, que não era presidente ainda, ele era ditador da França, depois, se eu não me engano, é que a França vai se abrir e tal, vai virar uma democracia. Ele começou, o Charles de Gaulle, ele começou a pensar em reconhecer a Argélia como independente, porque não tinha jeito, cara, não tinha. Tava um massacre, fudido, um monte de gente morrendo, mas a Argélia não desistia. Só que depois que o Charles de Gaulle, olha, isso é um pouquinho confuso, presta atenção. Depois que o Charles de Gaulle, ele fala dessa ideia de reconhecer a independência da Argélia, teve um grupo dentro do exército francês, chamado Organisation Armée Secrète, que começou a conspirar contra o Charles de Gaulle. Ou seja, Charles de Gaulle, ele estava tentando reconhecer a independência da Argélia, esse grupo aqui falou, não, a gente vai dar um golpe. E quase que o de Gaulle é deposto por esse grupo. Quase. Só que deu errado. O golpe deu errado. Em 1962, a Argélia é reconhecida como um país autônomo e o Ben Bella, líder... Não, peraí, tá aqui. E o Ben Bella, líder da FNL, é eleito um ano depois da independência, em 1963, acho que primeiro-ministro, eu acho que é primeiro-ministro lá, não tenho certeza, mas enfim. E a Argélia teve um governo de caráter socialista alinhadinha à União Soviética, ok? Alguma dúvida da Argélia, meus queridos? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Gente, só comentando aqui, por que eu acho que a Argélia talvez seja uma das independências mais importantes da África? Porque foi uma das maiores, uma das mais violentas, e era uma colônia que a metrópole não queria perder nem por um puto. Então, quando a Argélia se torna independente, olha o símbolo disso. É um país próspero, rico não, mas tipo assim, dentre todos os países africanos, era um dos mais importantes, um dos mais prósperos, e um que teve que lutar muito pela independência. Então, quando a Argélia consegue, os outros países pensam, eu consigo também. E aí surge movimentos de guerrilha na Angola, em Moçambique, etc. Espalha. Lê meu comentário? Que comentário? Pessoal da gravada, não esquece de curtir e ativar o sininho e comentar, somos todos Timor-Leste. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas, enfim, li. Gente, alguma dúvida? A gente vai passar uns 10 minutinhos, porque hoje deu uma atrasada e tal, mas é tudo que eu preciso para falar do... Depois, às 6 horas, vai ter live do Cuja com arcadas, eu não sei. Ih, fudeu. Não, mas aí, de boa. Pera lá, então, eu vou correr agora. Eu tô te avisando só. Não, valeu, de verdade. Qualquer coisa a gente termina na próxima aula. Vai dar uma atrasada no cronograma, mas whatever. Nessa altura do campeonato. Gente, vamos falar do último país, então, pelo menos começar a falar. Eu vou me segurar, até porque eu não posso, né, de me empolgar para falar do Congo, porque, sei lá, acho que de todos os países da África é o que eu mais sei um pouquinho, eu li bastante sobre tal, fiz trabalho na faculdade para esse troço. Então, assim, é um assunto que, tipo, eu tô colocando aqui para vocês, porque
Congo, nunca vi questão sobre o Congo em vestibular. Nunca mesmo, tá? Só que depois das manifestações, da morte do George Floyd, das coisas que aconteceram na Bélgica, já é um assunto que está começando a entrar no popular e tal, eu tô achando que tem chance, tá bom? Por isso que eu tô dando para vocês. Ah, o que é isso que você que tá falando? Calma, vamos falar agora. Gente, é o seguinte, o Congo, diferentemente de quase todos os outros, na verdade, acho que de todos os outros países da África, ele não era de um país, ele não era da Bélgica. Ele era desse filho de uma puta que tá aí à direita, que é o Leopoldo II, tudo bem? Então o Leopoldo II era um cara descrito como extremamente ganancioso e que estava desde sempre, desde o começo da segunda onda imperialista, querendo uma colônia. Ah, uma colônia para a Bélgica? Não, para ele enriquecer, tá bom? Então depois que teve lá os congressos e tal, sobre a divisão dos países da África, ele conseguiu, de uma vez por todas, assegurar o Congo para ele, não para a Bélgica. Uma coisa importante vocês têm que saber, ó, gente, isso é realmente importante mesmo. Ô, inferno, peraí, mapa da África, já tá até aqui aberto. Gente, tem uma coisinha conhecida como República Democrática do Congo, que é esse país gigantesco aqui, e uma conhecida como República do Congo, também chamado de, esse aqui, Congo-Kinshasa, e esse aqui, Congo-Brazzaville, tá? São países diferentes. Qual que é o que a gente está vendo agora? A República Democrática do Congo, o Congo-Kinshasa, que era belga. Esse outro Congo era francês, tá bom? Só detalhes aqui. Tá, beleza então. O bagulho é o seguinte. O Congo, no início da história da colonização dele, virou possessão do Leopoldo II. Então, de 1885 até 1908, a gente vai ter uma coisinha chamada Estado Livre do Congo, quando toda aquela região era desse merda aqui, tá bom? Então, e esse merda usava todo esse território, as pessoas, os recursos de um país inteiro para se enriquecer. Quais eram as grandes atividades econômicas que tinha no Congo naquele período? Extração de marfim e de borracha. No começo era só marfim. Então o povo ia lá, caçava manada de elefante e tal. Com o tempo acabou o marfim, irmão. Matou todos os elefantes, não tinha mais. Aí eles mudaram para borracha. Só que, gente, o jeito que essa extração foi feita, o jeito que ele usou a população para extrair, eu não consigo nem falar, de verdade. Eu precisaria de 1 hora para falar sobre o Congo, para detalhar como é que eram as coisas. Só que a violência colonial imposta por esse filho da puta à população do Congo, ao povo do Congo, foi gigantesca, gente. Então, o povo, como é que funcionava o esquema da colonização? Os belgas, o rei Leopoldo, mandava agentes para o Congo. Agentes do tipo de uma empresa chamada Associação Internacional do Congo, AIC, tá? Não coloquei aí para vocês porque detalhe. Mas enfim, essa empresa era responsável por administrar o território do Congo, o Estado Livre do Congo. Essa empresa tinha empregados e o lucro desses empregados era proporcional à extração de borracha, à extração de marfim. Ou seja, quanto mais marfim, quanto mais borracha, mais essa empresa ia lucrar e, por consequência, mais os funcionários dessas empresas iam lucrar. E aí, como é que você acha que eles fizeram para lucrar mais? Usaram a população. Usaram a população como mão de obra escrava, e aí chicoteavam, e aí torturavam, e aí prendiam, e aí fuzilavam, tá? O grande símbolo do domínio do Leopoldo II no Congo é a decepação da mão direita dos nativos. Gente, já falei isso para vocês, inclusive. O Congo, vocês veem aqui, ele está no meio da África. É uma desgraça chegar aqui. Tem um rio gigantesco, que chama Rio Congo, que chega aqui. Só que esse rio tem mosquito, o mosquito tem malária, é uma merda chegar aí. E por mais que ele fosse domínio da Bélgica, era muito difícil para a Bélgica abastecer essa região. Então, comida, livros, etc., era tudo muito limitado, porque era difícil de mandar. E sabe o que também era difícil de mandar? Cartucho, arma, munição. Então, é muito sinistro, cara. Olha como é que eles faziam.
você tinha a AIC, essa empresa que administrava o Congo, mandava, olha só, vai nessa vila e mata todo mundo. Aí mandava o povo lá. O povo ia com arma, ia com pistola, ia com metralhador e tal. Como é que você sabia que esse povo optimizou essas mortes? Ou seja, que cada bala valeu? É o seguinte, os fiscais, depois que acontecia o massacre, eles matavam todo mundo, eles pegavam os cartuchos das armas e viram quantas balas eles gastaram. E aí, para cada bala gasta, os soldados tinham que trazer a mão direita das pessoas, como prova de que eles tinham realmente tido um bom desempenho, mais escroto que isso possa parecer, porque era difícil mandar munição para lá. Vocês entenderam? Tipo, qual a merda que foi. Resultado dessa colonização. Mais de 10 milhões de pessoas morreram. 10 milhões de pessoas. Sabe quanto que isso dá em proporção? 50% do Congo. Olha ao seu redor. Se você tem pai, mãe, sei lá, onde vocês estiverem. Olha ao seu redor. Imagina que metade das pessoas que você conhece morreram. Esse era o Congo. O genocídio foi tamanho, foi uma coisa tão monstruosa, tão assustadora, que até pra época, que não era uma época de boa, cara, que era uma época de imperialismo, até o povo que era imperialista falou, opa, Leopoldo, você foi longe demais, cara. Você foi longe demais. E aí aconteceu um escândalo na Europa contra essa administração do Leopoldo. E aí o Congo parou de ser uma possessão do Leopoldo e virou uma colônia da Bélgica. Tudo bem? Então antes era esse Estado Livre do Congo, teve um puta no massacre, um puta no genocídio lá. Em 1908, ele deixa de ser domínio desse filho de puta aqui e vira da Bélgica, como um todo, tá bom? A próxima imagem que eu vou mostrar para vocês é muito forte. Quem tem sensibilidade, não veja, de verdade. Mas é uma imagem icônica. Gente, é rapidinho, eu sei que acabou o tempo, mas só para falar essa parte. Esse pai tá vendo o que sobrou da filha dele, que é um pé e uma mão direita. O resto do corpo, ninguém sabe, foi tudo isso que sobrou. A filha dele foi empregada para mão de obra escrava em borracha e tal, provavelmente desobedeceu, ou fez qualquer merda, ou foi estuprado, qualquer coisa assim, e foi isso que sobrou deles. Essa era a violência do Congo. Metade da população do Congo morreu. De inanição, de tortura, de morte, de fuzilamento, qualquer merda assim, mas morreu. Um negócio super sinistro. Depois que o Congo passou a ser propriedade da Bélgica, esse foco econômico que antes era no marfim e na borracha, passou a ser em diamante, em ouro e em metais como ferro, tá bom? Mas ainda era colônia, ainda era possessão da Bélgica. Não era independente. Então, em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, panafricanismo, piriri pororó, começaram os movimentos de independência no Congo. E eles eram liderados por um cara chamado Patrice Lumumba. E em 1959, era guerrilha, tá bom, gente? Não era pacífico, não, era violento. E em 59, depois de um monte de revolta, de treta, de ataque e tal, a Bélgica reconhece a independência do Congo. E o Lumumba se tornou o primeiro-ministro do país. Vamos parar por aqui? Gente, na verdade, assim, vocês que sabem, querem continuar? Eu não vou segurar vocês. Inclusive, recomendo que vocês vejam o negócio do Arcadas. Tipo, de verdade. Recomendo muito. Não sei, pra mim. Tô aqui, esperando. Falem aí, galera. Vamos lá, vai. Fala. Tipo, de verdade, fica a critério de vocês. Eu recomendo, vou ser bem sincero, eu recomendo que vocês parem por aqui. Vocês vão lá ver o negócio e tal, porque é super importante e tal. E eu posso dar isso na próxima aula. Ah, então tá. Beleza. Você parou você tá no último slide, né? No último slide da aula. Ah, isso. então tá bom. Ah, acho que sim. Não tem problema, não. Uma coisa que eu esqueci de avisar vocês. Eu já coloquei no Cuja e tal, pelo menos tentei colocar, não sei se está dando certo. Vou ver depois. Agora funcionou. Os materiais, os textos que eu estou prometendo para vocês faz tanto tempo. Tá? Ah, me passa no Drive, Vou colocar no Drive também. E, ó, se vocês quiserem, por curiosidade, porque não vai dar para preparar um material tão detalhado do Congo assim, eu fiz uma proposta de iniciação científica para a faculdade, e ela é sobre o Congo, sobre o domínio do Leopoldo. Então, quem quiser ler, para saber um pouquinho mais sobre a história, detalhada mesmo de como é que foi, tá lá, tá bom? Mas já você colocou? Eu vou colocar ainda, ó, calma aí. Edu, pera, não coloca tudo, coloca no site do Cuja, beleza, mas também coloca nos drives, porque, sério, tem vezes que o site do Cuja acaba
problematizando demais, e aí fica muito difícil de entrar nesse site. Então, por favor, coloca real no Drive. Acho que vai ficar bem mais organizado do que do Puja Real. Vou colocar. Gente, tipo, eu peguei meu celular agora, tipo, eu vi que tem uma mensagem, me mandaram falando que eu não coloquei a aula passada no YouTube. Eu vou ver agora se eu realmente não coloquei, se eu não tiver colocado. Primeiro, eu vou me mandar e depois eu vou colocar, tá bom? Vocês me perdoem se eu não tiver colocado, meu, desculpa. Puta merda. Mas, gente, material, tá tudo prontinho, os materiais, os textos, com exceção dos da Segunda Guerra. A partir da Segunda Guerra eu não fiz ainda, por quê? Trampo, irmão. Eu escrevi 8 páginas até agora sobre a Segunda Guerra e eu nem comecei a Segunda Guerra ainda, tá bom? Não, tudo bem. Peraí, rapidinho, gente, de verdade, peraí. Rapidésimo mesmo. Aula 17, eu acho, que é da Revolução Russa. Isso, gente, ó. Vocês vão ver que tá nesse esqueminha aqui, tá bom? Ó, não tem muita imagem. Na verdade, não tem imagem e tal, porque eu não consegui optimizar, não ia dar tempo de eu fazer essas imagens. Então, o que vocês fazem? Abram o material, leiam, mas acompanhem com um slide, porque o slide tem as imagens e o material está na ordem do slide. Está na mesma ordem. Os mesmos assuntos, os mesmos tópicos, na mesma sequência. Então, quando eu falar, a Rússia era gigantesca, tá o slide lá do lado falando do mapa da Rússia, tá ok? Tipo, tá tudo em ordemzinha. Beleza, tá tudo bem. Gente, é isso. Desculpa passar do horário e tal, vocês têm um negócio, vou parar de gravar aqui. Ô, Edu, só deixa eu te falar um negócio.